grifei alguns trechos dele que eu achei bonitinho. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Ana e é isso. Esse é o primeiro vídeo do ano do canal. Espero que não o último, nem o único, mas o primeiro vídeo. E para começar o ano, vamos falar ainda de 2025, que foram os meus lidos 2025, lidos do ano. Eu gostaria muito de fazer uma TBR, né, os livros que eu quero ler durante esse ano todo, mas eu não tive essa capacidade porque eu gosto de escolher ainda no decorrer do ano. Então talvez eu tenha aí algumas expectativas que a gente vai conversar sobre aí no final. Mas por enquanto vamos falar sobre os que já foram lidos. Esse ano eu não consegui atingir a minha meta de leituras, infelizmente. Acho que muito por conta do dia a dia corrido. E tá tudo bem. Essa é uma coisa que é importante a gente estabelecer, né? A gente gostaria de ler muitos livros, de ler muita coisa, mas às vezes só não dá, às vezes você tá sem energia, sem pique, sem vontade. E tá tudo bem, porque a leitura, apesar dela ser um ótimo meio de estudo, de aprendizado, ela também é um hobby e deve ser tratada como tal. E é isso. Assim, eu acho importante não perdermos o nosso hábito de leitura para o celular, que é uma coisa que eu tenho me esforçado para fazer. Ao mesmo tempo, não estando com as caras muito ligadas na tela, não sendo esse o motivo principal pela falta de leitura, eu acho que a gente precisa levar esse hobby com muito equilíbrio. Até porque nas redes sociais hoje, principalmente quem participa aí do Booktube, BookTok, é um ambiente que eu gosto de frequentar. A gente colocou uma meta de leitura muito alta, né? A gente acaba estabelecendo aí um objetivo de leitura muito alto que às vezes não condiz com a nossa rotina. Até porque muitas pessoas que estão nesse ambiente, elas só leem. Esse é o trabalho delas, ler. E aí fica um pouquinho mais fácil, né? Mas para nós, que não temos só a leitura para fazer, temos faculdade, temos trabalho, temos família, muitas outras coisas para ir conciliar, fica um pouquinho mais difícil de ler muitos e muitos livros por ano. Enfim, só queria trazer essa breve reflexão, né, de a gente equilibrar nosso hábito de leitura, não se cobrar tanto por não ler tanto. E, dito isso, vamos começar com as leituras de janeiro. Queria lembrar que eu estou muito feliz que eu retomei aqui meu hábito de leitura. Eu tinha perdido ele durante muitos anos, mas ao entrar na faculdade, um dos meus professores falou pra gente ler um livro e eu gostei muito desse livro, tipo, eu devorei ele. E depois disso, consegui retomar. E aí eu tô tentando aumentar aí de ano em ano a quantidade de leitura, melhorar o hábito e tal. E tem sido uma experiência bem legal. Então, o primeiro livro que eu li esse ano, 2025, né, ano passado, foi Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, da Huang Boheum. Eu li pela editora Intrínseca. Ele é um livro que eu ainda não estudei muito o gênero dele, mas eu vi uma moça, eu acho que era Ariesca, falando que isso aqui era literatura de cura. E eu achei bem legal, tá? Eu confesso que eu achei bem legal. É um livro sul-coreano e ele fala basicamente de uma moça que largou tudo, largou a carreira, largou muitas coisas pra realizar o sonho dela de abrir uma livraria barra cafeteria. E aí, no decorrer do livro, a gente vai vendo o crescimento dessa livraria, o que ela fez, né, para ela desenvolver e também a cura interior dela, né, os tratares dela pessoais. E eu achei muito legal esse livro, eu gostei muito. Eu não vou definir por estrelas, porque eu sou muito ruim com isso, porque assim, pra mim 5 estrelas é muito pouco. Não, geralmente eu dou 5 estrelas pra tudo. Eu sou bem ruim com isso, eu dou 5 estrelas pra qualquer coisa. Então, não vamos levar em consideração minhas notas, tá? Não vou
usar esse sistema de notas, não. Então esse foi o único livro sul-coreano que eu li esse ano e também que eu acho que se enquadra nessa literatura de cura. E pelo que eu entendi, ele é uma coisa mais reflexiva, sabe? Ele tem muitas partes reflexivas, com frases de efeito, frases impactantes. Eu tenho um único post-it aqui, eu acho que é porque eu comecei a usar post-it só no final, mas eu grifei alguns trechos dele que eu achei bonitinho. Como estava vivendo pela primeira vez, as preocupações são muitas e a ansiedade é enorme. Viver pela primeira vez é algo precioso, e quando se está vivendo pela primeira vez, não dá para saber nem o que acontecerá daqui a 5 minutos. Legal, né? Achei bacana. É isso, esse é um trecho aqui do livro. Esse foi o primeiro livro lido de 2025. Agora, gente, um adendo aí que eu esqueci de falar, eu li muitos livros no Kindle esse ano. Inclusive, vou até pegar meu Kindlezinho aqui, que tem essa belíssima capinha de panda. Mas enfim, eu li também O Capitalismo Tardio e a Sociabilidade Moderna. Foi o segundo livro que eu li esse ano. Ele tem 111 páginas, inclusive não falei quantas páginas tem esse aqui, né? Ele tem 271 páginas, então não é um livro tão longo assim, recomendo aí, quem quiser ler. Esse Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna, ele foi publicado em 2009 pela Unesp, e os escritores foram João de Mello e Fernando Van Novaes. Esse é um livro que foi recomendado por um professor meu, infelizmente já partiu, foi um professor muito bom da minha faculdade, que ele despertou aí muitos questionamentos, muitas reflexões, e ele havia recomendado esse livro pra gente ler pra aula. Eu não li pra aula, não li inteiro, infelizmente. Li uma boa parte, mas eu não tinha lido inteiro. E aí eu tava tentando terminar os livros incompletos, e esse era um deles. Ele é pequenininho, de fato, mas eu acho que pela temática ser um pouco mais sociológica, essas coisas, eu sou mais lenta para ler esse tipo de coisa. Esse livro eu gostei também, ele fala um pouco sobre a questão do capitalismo no Brasil, e ele traz um olhar de como existe uma questão de capitalismo mesmo, muito avançada, no sentido de as pessoas terem muitas coisas que você pode dizer avançadas tecnologicamente, ao mesmo tempo de que a questão social não é tão desenvolvida. Então, um dos exemplos que ele trazia era você ver muitas pessoas com celulares, que é uma tecnologia aí muito avançada, e ao mesmo tempo passarem por insegurança alimentar, alguma coisa nesse sentido. Mas foi basicamente isso. Depois eu dei início às minhas leituras pro casamento. Eu pedi algumas recomendações para amigos e eles me recomendaram alguns livros para ler antes do casamento, para me preparar para esse momento, que é uma fase tão complexa, diferente e tal. E o primeiro livro que eu li foi Sua Perfeita Fidelidade, do Eric e Leslie Ludy. Não foi o único livro que eu li deles, acho que eu li mais um. E ele tem 112 páginas, foi publicado pela primeira vez em 1996. E é um livro que eu gostei, mas assim, gostei mais ou menos, né? Vamos lá. Eu acho que foi um dos livros que eu consegui olhar e realmente falar, ok, que dá uma questionada ali, né? Não gostei tanto assim. Ele conta a história de amor dos autores, do Eric e da Leslie. Só que assim, eles tiveram uma história muito bonita, muito, muito, muito bonita. Tipo assim, bem marcada, bem poética, bem específica, sabe? Uma história bem particular deles. Eles eram amigos, eles contam o processo de conversão deles, que foi uma coisa bem específica, assim. E eu gostei, só que ao mesmo tempo, ele me deixou um pouco receosa em alguns momentos, porque eu sentia que eles estavam idealizando demais essa fase, né? Não que eles estavam, porque foi a história deles, né? Estavam contando a história deles, mas que esse livro, essa história podia acabar trazendo essa idealização para esse momento do relacionamento, especialmente para os cristãos, né? Que eles são cristãos, obviamente, mas enfim, eu acho que eu sei que Deus pode fazer as histórias acontecerem de várias formas diferentes. A gente que tá no meio cristão conhece muitas histórias diferentes de relacionamento, gente que sonhou, gente que não sei o quê. Mas tem gente que isso não acontece, né? Tem gente que só conheceu uma pessoa, achou ela legal, viu que ela passava ali nos requisitos
E é isso, fechou. E aí eu acho que às vezes isso pode acabar atrapalhando algumas pessoas a se deixarem ser conquistadas por algumas pessoas. No sentido. Eu falei tudo no plural, ficou meio esquisito, né? Mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente deixa de viver algumas coisas por pensar que essa não é a vontade de Deus, por não ter sido super espiritual. É isso que eu quero dizer. Então, às vezes, você não vai orar e Deus vai te dar na sua cabeça a cara da pessoa que você vai casar. Na maioria das vezes isso não acontece, na verdade. E aí, pra você descobrir quem é o amor da sua vida, você precisa que essa pessoa passe por dois pontos. Primeiro, precisa ser uma pessoa que segue a Bíblia. E dois, precisa ser uma pessoa que você gosta. Pronto, essa é a vontade de Deus, sabe? E aí a gente coloca muito floreio, muita coisa, isso pode dar uma atrapalhada. Por isso que eu não gostei tanto deste livro, porque eu achei que ele deu uma idealizada. Ao mesmo tempo que foi bem legal a leitura, e eu acho que ele pode ser um livro mais recomendado para pessoas solteiras, que ainda não conhecem ninguém, porque ele traz essa ideia mais de preparação, de processo de solteirice em Deus, ele traz bastante sobre isso. Eu acho que pode ser uma boa para esse tipo de pessoa, ou pessoa que tá orando por alguém, não sei. Mas eu gostei, mas não gostei tanto, fiquei meio mais ou menos. Agora outro livro, esse eu li físico, Noites Brancas, do Dostoiévski. Foi o meu primeiro livro russo que eu li. Agora eu já posso ter ali, ó, literatura russa. Esse aqui, geralmente as pessoas usam como porta de entrada, né? Pra literatura russa, por ele ser um livro realmente muito fácil. Nossa, que delícia! Esse aqui ele é da Antofágica, nanofágica na verdade, porque ele é edição de bolso. Ups, caiu uma marca-página. E ele é bem pequeno mesmo, gente. Deixa eu ver quantas páginas tem. Essa edição da Antofágica é maravilhosa, muito linda. Ela tem uns desenhos aqui no final, que eu não vou mostrar pra vocês não, mas enfim. Tem 88 páginas. Então, assim, você lê num dia isso aqui, é bem rapidinho mesmo. E é bem legal, é uma história de amor, né? Como a gente pode ver aqui. Não tão comum assim, né? Não é aquele romance clichê, é um romance russo, né? Então é bem complexo. É um personagem aí que ele vaga durante a noite, ele é uma pessoa um pouco solitária. Ele vai analisando, tipo, a vida das pessoas, a cidade, ele se sente parte, mesmo não sendo. No sentido de não conhecer nem conversar com ninguém, mas ele mostra aquele cotidiano de você estar sempre vendo as mesmas pessoas, as mesmas coisas, que chega uma hora que você acaba se sentindo parte. Sabe aquela vez que você, tipo, pega o mesmo ônibus todo dia e você começa a se sentir até amigo daquelas pessoas, porque você vê ela todos os dias. É basicamente isso. Até que ele encontra uma moça e aí ele começa a ter ali não um relacionamento amoroso, mas uma certa relação com aquela moça. Ele vai conversar com ela. Se eu não me engano, não sei se é spoiler ou não, porque ela tá no começo, mas o livro é tão pequeno, né? Que aí leia você mesmo, então. Foi um livro que eu gostei bastante, que me despertou mais curiosidade para a literatura russa. Tenho vontade de ler mais, principalmente do Dostoiévski, que eu gostei bastante. E é isso, eu não tenho muito o que falar desse livro, eu gostei, é legal, leiam. E eu não vou ficar contando muita coisa, porque é muito curto pra eu ficar falando da história, né? Pelo amor de Deus. Também tem o ponto que eu tenho uma memória muito ruim. Isso é uma coisa que vocês vão descobrir no decorrer do vídeo, porque eu não fiz nenhum roteiro pra lembrar do que falava cada livro. Então talvez eu realmente não lembre. Outro livro que eu li esse ano, eu acho que eu finalizei esse ano, não sei se eu comecei, de 2025 no caso. É Little Woman, Mulherzinhas em português, mas eu li a versão em inglês, da Louisa May Alcott. Ela é um livro muito legal, é um livro maiorzinho. Eu li aquela edição que vem todos em um. Se eu não me engano, eu peguei essa edição do Kindle no Exploda Seu Kindle, de graça. E aí, era a versão em inglês, né? E aí, a única versão que eu tinha, eu falei, quero ler esse livro, vou ler. Foi o segundo livro que eu li em inglês, e assim, não foi difícil, na verdade, a leitura, né? Foi fácil. É uma boa porta de entrada aí pra quem quer ler livros em inglês. Mas ele é muito grande. E eu achei ele um pouquinho maçante. Talvez seja porque eu tenha sido a segunda leitura em inglês que eu fiz. Talvez tenha sido por isso. Mas eu dei uma cansadinha em alguns momentos do livro. É um livro que eu gostei bastante, assim, vou ser sincera, eu gostei da história. Ele acompanha 4 irmãs na sua vida cotidiana ali, vivendo a sua vida. É basicamente isso, gente, na minha opinião. Eu não vi, tipo,
nada muito específico, na verdade. O que eu vi foi 4 irmãs vivendo a sua vida, descobrindo a vida, enfim. E é bem legal, é um livro que tem vários ensinamentos, assim, eu achei também. Então, logo no começo, né, elas estão ali aprendendo a se virar sozinha, porque o pai delas, se eu não me engano, ele tá na guerra, foi enviado pra guerra, alguma coisa assim. Elas estão aprendendo a se virar ali com a mãe, apenas com a mãe, né? A mãe precisa trabalhar, enfim, fazer as coisas. Então elas são meio descobrindo aí o seu dia a dia. Tem o livro, ó, tem o filme também, que eu não assisti, mas eu tenho muita vontade de assistir. Falam que é uma adaptação muito boa. Tem a Emma Watson, né, gente? Então isso aí já me dá uma vontade de assistir. Mas eu gostei bastante do livro. Eu gostaria de reler ele dessa vez em português, porque eu acho que talvez fosse ficar mais fluido. Mas eu também gostei de ter lido ele inteiro, assim, de uma vez, pegado uma edição que é toda juntinha, porque tem algumas edições que são separadas, e eu lembro que quando eu tava lendo, tava conversando com uma amiga minha, e ela falou que chegou em determinado livro que ela não ficou meio assim de continuar. Só que o que eu mais gosto é do final. Então, eu acho que se eu tivesse tido esses vários livros, talvez eu tivesse parado também. Mas como foi num só, aí foi mais fácil de dar sequência. Enfim, gostei bastante do livro. Outro livro que eu li no Kindle, também é um livro pequenininho, é A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin. Tem 160 páginas, foi publicado pela primeira vez em 1936. Para quem não conhece o Walter Benjamin, ele é um sociólogo, filósofo, ensaísta, um monte de coisa, associado à Escola de Frankfurt, e também foi uma recomendação do mesmo professor que me recomendou Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna. Esse é um livro que ele fala um pouco sobre como a reprodução técnica da arte, óbvio, né, tá no título do livro, acaba tirando um pouco aqui e agora das obras de arte, né? Ele tira o que o Walter Benjamin vai chamar de aura da obra de arte. É um livro bem legal, tá? Eu achei bem interessante, porque ele mostra esse contraponto de como a reprodução, ela traz a, né, democratização da arte, né, acessível a todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ela tira o que a arte traz, tipo, pro interior da pessoa, no caso, aquele impacto que a arte traz. Eu não lembro se ele usa esse exemplo, mas é basicamente você ver uma foto da Mona Lisa e você ir lá no Museu do Louvre e ver a Mona Lisa pessoalmente, né? Tem uma diferença escandalosa e é basicamente sobre isso que ele fala, né? É importante essa reprodução para acessibilizar mesmo a arte, mas muitas pessoas já têm o acesso à arte. Não vou falando da Mona Lisa no Museu do Louvre, que é uma bem distante, mas, por exemplo, você ir terça-feira no MASP, que é de graça, ou de você ir assistir alguma orquestra, alguma coisa nesse sentido. Às vezes a gente deixa de fazer essas coisas porque a gente já tem tão fácil, né, as coisas na tela, né, no computador, no celular, a gente já tá ali tão fácil pra gente que a gente acaba deixando de aproveitar oportunidades que a gente tem de visualizar arte pessoalmente, de ter se deixar levar pela arte por conta dos acessos tecnológicos, né, da correria do dia a dia. Enfim, achei bem interessante esse livro também. E ele é bem curtinho, então é um livro que eu de fato recomendo, eu gosto. Eu gosto desse livro. Ele é muito bom para citar também trabalhos acadêmicos. Outro Eric Leslie Lud, aqui nesse mês, acho que foi o mês de abril, eu li bastante no Kindle, então a gente vai... Esse do Eric e da Leslie foi Romance e a Maneira de Deus, ele tem 201 páginas. Ele meio que uma sequência do livro anterior. Eu confesso que eu não vou me lembrar direito como que é o livro. Eu te juro, não me lembro. Mas eu sei que eu gostei mais do que o outro. Isso, eu não sei se vocês têm isso, de, tipo, não sei como que é, só sei que eu gostei. Eu tenho um pouco disso. E eu lembro que eu não achei ele tão idealizado quanto o outro. Eu achei esse daqui mais pé no chão, mais realista. Não sei. Mas eu gostei. Recomendo esse livro aí. Talvez eu procure alguma coisa pra falar dele posteriormente, mas enfim, achei legal. Agora a gente vai para aqueles romancezinhos bem, aguinha com açúcar. A gente teve Walter Benjamin, teve Dostoiévski. Agora a gente vai para Como Sobreviver à Realeza, um livro cor-de-rosa. Gente, eu precisava, né, de uma pausa aí nesse exercício mental para poder ler um romancezinho
bestinho, bobinho, que é uma coisa que eu gosto bastante. Nossa, eu adoro. Esse livro aqui foi um livro que eu li bem rápido, inclusive. Ele tem 308 páginas. Tem 308 páginas. Ele foi escrito pela Rachel Hawkins e publicado pela editora Out, que é da Globo Livros, né? Da editora Globo também. Esse é um livro aqui que eu li realmente para ter um descanso do meu cérebro, para descansar, para passar o tempo. E eu gostei, tá? Gostei bastante. Basicamente, uma menina que a irmã dela se resolve casar com um príncipe de algum país, que eu não lembro qual país que é, da Escócia. A irmã dela vira noiva do príncipe escocês lá, então ela vai virar princesa, né? E isso acaba afetando um pouco a vida da protagonista, Daisy. Ela é a Daisy. E eu já tava vendo algumas coisas lá, porque a irmã dela já tava namorando o príncipe, né? Não tava noiva ainda, mas tava namorando, então ela acabava sendo um pouco afetada aí por essa vida pública que a irmã dela resolveu ter. E aí chega em um determinado ponto que vai ter o casamento e ela precisa ir para a Escócia aprender a se portar, a ser uma figura pública. Isso é bem engraçadinho o livro. No começo, a protagonista é um pouco chatinha, mas assim, se você gosta de romance bobinho, persista, porque vai dar certo. Aí agora, como eu estava muito descansada, vamos ler um livro que pega o seu coraçãozinho e faz. Que é Ego Transformado. Um livreto, tá, gente? Vou ler o título inteiro. Ego transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Tem 48 páginas, do Tim Keller. Muito bom, muito bom. Ele pega uma referência aí de 1 Coríntios, não vou me lembrar qual que é o capítulo, acho que é 1 Coríntios 3, e ele vai destrinchando aí esse capítulo, alguns versículos desse capítulo, para falar sobre ego e orgulho. O quanto nosso eu é egocêntrico e o quanto a gente precisa tratar disso à visão da Bíblia, né? E, gente, é um livro muito legal mesmo, que eu gostei muito de ler, que foi muito importante para mim, que eu considero que é sempre uma boa releitura, porque ele realmente trata de assuntos que às vezes você olha e fala, eu não sou egoísta. Aí você lê ali e fala, caramba, eu sou muito egoísta. Ele mostra como olhar para si mesmo de uma forma bíblica, usando aí as palavras do apóstolo Paulo. Se a sua autoestima baixa é ruim, a sua autoestima muito alta também é ruim. A gente precisa ter equilíbrio. Eu acho muito legal o quanto a Bíblia ela nos mostra a importância do equilíbrio, né? E às vezes as pessoas olham para a Bíblia, para a palavra de Deus como algo muito dual, quando na verdade não, é a coisa mais equilibrada, impossível. A gente não quer nada de mais nem nada de menos, porque a gente sabe que isso está errado. E Deus é um Deus de equilíbrio, não é mesmo? E aí agora nós vamos para um livro físico, eba! Mas este aqui também é uma bomba, viu, gente? C.S. Lewis, minha primeira leitura do C.S. Lewis, a primeira vez que eu li o autor, é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aquele título polêmico, né? Essa aqui é a edição da Thomas Nelson, uma edição bem famosinha, né? Que é aquela toda coloridinha. É como se o tio fizesse um tio diabinho, mandasse cartas pro seu sobrinho diabinho, ensinando ele a ser um diabo. Basicamente, a ser um bom demônio. Foi da literatura cristã. E, gente, a coisa que eu achei mais doida desse livro é o quanto você se identifica, não com o diabo, não, mas com a pessoa, porque ele tá tentando uma pessoa específica aqui, né? O diabo sobrinho, se eu não me engano, tá tentando uma pessoa específica. E aí ele começa a aconselhar baseado nas atitudes dessa pessoa, né? O que fazer para ela se distrair do propósito, o que fazer para ela brigar com a família, o que fazer para acontecer isso, aquilo. E aí você fica, caramba, olha como eu sou ruim, velho. Essas coisas pequenininhas que eu deixo passar, que eu me estresso, que eu me irrito, são armadilhas, né? Pra gente cair em pecado e tal, para acabar se distraindo do verdadeiro propósito. Esse livro foi dedicado ao J.R.R. Tolkien, que também vai aparecer aqui na nossa lista. E é bem legal, gente, sério, um livro muito bom, que também traz bastante reflexão. E é isso, gente, esse foi mais uma leitura do ano, muito bom.
livro que eu gostei bastante. E vamos para o próximo, que foi A Última Coisa que Ele Me Falou, da Laura Dave. Esse aqui publicado pela Intrínseca. É um livro de mistério, suspense, assim, barra drama familiar. Tem as duas coisas envolvidas. Ele é um livro, eu vou dizer assim, vou tentar dar uma nota para ele, porque eu não sei se eu consigo expressar em palavras. 3 estrelas, talvez. Eu não sei quanto que isso significa para você, 2,5. Eu gostei bastante, tá? Da última coisa que ele me falou. Eu gostei, foi um livro que me puxou bastante, eu também li bem rápido. Mas eu não sei, não consigo, tipo, amar, entendeu? Mas eu gostei bastante. No começo, eu detestei a protagonista, enfim, é uma sinopse. Acontece que a Hannah tá em um relacionamento com o Owen Michaels, e ele deixa um recado pra ela e desaparece. É basicamente isso. E ela ela é madrasta, né? Tem uma menina lá, que é a Bailey, é a filha do Owen. E ela precisa aprender a lidar com aquela menina e ao mesmo tempo tentar achar o marido dela, né? Procurar o marido dela que desapareceu aí com apenas um recadinho. E eu gostei bastante do desenrolar da história. Acaba tomando um rumo que você não espera. Assim, eu pelo menos não tava esperando. Tipo assim, depois de um tempo você começa a sacar, falar, tá, é óbvio, né? Só que, gente, é uma história bem maluquinha, eu achei. Assim, como eu disse, ele não é tão misterioso assim, tá? Então, tem muita gente que tá vendo algumas avaliações no Scoob, do pessoal falando, inclusive eu tenho um Scoob, viu? Vou deixar aí na descrição o link, se você quiser ser meu amigo lá no Scoob, vai estar aí. Enfim, e várias pessoas falavam sobre ser mais um drama familiar do que de fato um mistério. Ele fala aqui na sinopse mesmo, que é um drama familiar, gente. Achei legal, tá? Vamos dizer que não foi a melhor leitura do ano, mas foi interessante também. Foi um bom passatempo, tá? Eu gostei. Não achei que perdi meu tempo, não. O próximo livro que eu li foi A Caderneta de Endereço Vermelha, da Sofia Landberg, que tem 296 páginas. Ele é um livro bem legal, eu gostei bastante também, verdade. Eu ia falar que não gostei tanto, mas eu gostei bastante. Gente, eu adorei. Inclusive, eu queria mais livros que tivessem esse tipo de temática. Vou procurar. Que, na verdade, ele acompanha a vida de uma idosa. É uma idosa que tinha uma caderneta de endereço vermelha e ela sempre anotava o endereço e o nome de pessoas que passaram pela vida dela. Então, no decorrer do livro, a gente vai acompanhando essa caderneta e ela vai contando a história da vida dela com aquela pessoa específica, né? Como que foi. É um processo cronológico, claro, mas, tipo, ao mesmo tempo que vai mostrando como ela tá atualmente, né? Passando ali por um processo complicado de saúde, muito dependente de outras pessoas, ao mesmo tempo que a família dela mora longe, então ela tem essa questão de precisar de cuidadoras, as cuidadoras não são tão legais, enfim. É bem interessante, eu gostei muito de, tipo, ter o ponto de vista de uma idosa, sabe? Uma pessoa idosa, eu nunca tinha lido um livro que tivesse, e eu achei muito legal mesmo. É um livro que tem umas cenas bem complicadas, tá? Esse ele foi publicado, inclusive, pela Globo Livros, de verdade, esse. E assim, ele tem umas cenas bem fortes, tá? Já vou avisando aí, porque quando eu fui ler, a pessoa que me indicou não me avisou. E aí eu estava no trem, lendo esse livro e passando mal lá com a cena, que foi um pouco forte pra mim. Mas enfim, é uma cena curta, mas bem impactante mesmo, bem forte. Eu gostei desse livro, o personagem é bem legal. Ela se ferra demais, tá, gente? Só pra avisar, ela, nossa, só se lasca. E aí, às vezes, eu fiquei muito chocada, porque essa cena curtinha que aconteceu, eu passei o livro todo achando que ia acontecer. E aí, quando eu menos esperava, foi que aconteceu. Então, assim, é maluquice, sabe? Ela se mete umas enrascadas, ela é meio tantã das ideias, assim. Ela é jovem, no caso, né? Ela jovenzinha, ela tomava algumas atitudes um pouco questionáveis, mas que dá pra entender também, assim, se você olhar pra história dela. Mas é bem legal. Ela tem 96 anos, é a Doris, tá? Quando ela tá contando a história, ela tá com 96 anos. E o final é muito fofo. Enfim, gente, eu gostei desse livro. Foi um livro gostosinho de ler também. O próximo livro foi A Metamorfose, do Franz Kafka, que tem 162 páginas, bem pequenininho também. Eu li uma versão, eu li no Kindle, né? E é uma edição do Sesc, se eu não me engano, eu não vi direito, mas eu sei que era do Sesc, alguma coisa assim.
E, gente, é muito legal, tá? Eu adorei esse livro. Foi um clássico aí que eu li, que eu fiquei, gente, complexo, né? Basicamente, a gente vai acompanhar a história do Gregor, mas que ele acorda com um insetão. O Gregor, ele acorda como uma barata e aí ele fica lutando pra tentar ir trabalhar. Gente, é uma doideira. E aí, no decorrer do livro, ele vai se transformando cada vez mais em um bicho e perdendo um pouco a consciência humana, digamos assim. E aí, é uma história muito louca, assim. Nossa, gente, sério. Você fica com dó dele e aí você fica agoniado, porque... Tipo assim, ele não consegue se comunicar mais, aí você acompanha os pensamentos dele e, tipo... Ele tá pensando em ir trabalhar, sabe? Ele virou um monstrão, um insetão. E aí eu fico com medo de contar muita história. É que Metamorfose já... não sei, eu não sabia direito a história quando eu li, então não vou ficar contando. Mas é bem doideira, sabe? Eu tenho pensamentos divididos sobre cada personagem. Ao mesmo tempo que eu achava eles meio folgados, ficava com dó e ficava meio... que coisa esquisita. Enfim, é bem legal. Leiam aí A Metamorfose, do Franz Kafka, é um livro bem rapidinho, um clássico e muito bom, tá? Eu gostei bastante. Agora, o próximo livro, outro do Tim Keller, que é O Significado do Casamento, que tem 311 páginas, voltando aí às minhas leituras de casamento, né? Gente, esse livro é muito bom, tá? Muito bom. Quem vai se casar aí, quem quer se casar um dia, quem estiver namorando, quem é casado. É um livro muito, muito legal. Ele realmente traz o verdadeiro significado do casamento. Ele aborda basicamente praticamente todas as esferas, né, do casamento, ele vai falando de cada tópico e tal. E eu achei bem legal, porque ele nos ensina a nos doar pelo outro, né? Eu acho que esse é o principal ponto do casamento, né? Você se entregar pelo outro e para o outro. E é basicamente sobre isso que ele fala o livro todo. Ele mostra a visão da Bíblia, quão importante você se doar pela outra pessoa e priorizar ela, né? Não acima de Deus, mas acima dos outros. Então é bem legal. Agora vamos para outro livro. Agora com o nosso amigo Tolkien. Nossa, tá todo esquisitinho aqui minha fitinha. Esse é A Queda de Númenor, publicado pela HarperCollins. Gente, é um livro bem legal, tá? Esse tem ilustrações. Esse livro é maravilhoso. Ups! Nossa! Olha o que eu achei aqui, meus post-its. Enfim, olha que livro bonito, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem ilustrações. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração aqui. Mas enfim, eu tô lendo aí, tava tentando ler em ordem cronológica os livros do Tolkien. Então eu passei aí pelo Silmarillion. Mas enfim, eu li alguns ano passado e aí esse ano eu ia ler mais. Acabei não lendo tanto Tolkien esse ano, mas de 2025, né? Mas assim, esse é um livro que... eu achei uma ilustração. Olha que bonitinho. Muito legal, né? Enfim, não é o meu favorito, tá? Dos outros livros do Tolkien, eu ainda não terminei de ler. Eu vou falar das minhas leituras atuais daqui a pouquinho. Mas eu não li Senhor dos Anéis, não terminei de ler Hobbit. Então eu tô realmente lendo pela primeira vez em ordem cronológica. E assim, o meu livro favorito até agora, dessa ordem, foi Filhos de Húrin, que eu li em 2024. Esse Queda de Númenor, eu não lembro se eu li ele em seguida. Não, foi depois de Queda de Gondolin. Inclusive, desculpa aí, gente, mas Queda de Gondolin é um saco, viu? Eu não gostei desse livro. A Queda de Númenor, ele fica legal depois, porque no começo ele fica descrevendo Númenor, sabe? E desculpa, eu não gosto. Não gostei mesmo no começo, fiquei até meio mal, tá? Porque eu gosto muito do Tolkien. Mas, gente, me cansou um pouco. Inclusive, entrando em um tópico aí, abandonei um livro do Tolkien esse ano, que foi Contos Inacabados. Eu preferi mantê-los inacabados, porque também me cansou um pouco, porque eu acho que como tava conversando com um amigo sobre isso, a gente tá lendo meio junto, assim, meio próximo do outro, cada livro, e ele falou que também se cansou um pouco do Contos Inacabados, se eu não me engano. Eu não lembro se ele tava lendo, se ele terminou de ler, ou se ele também abandonou igual eu. Mas como a gente já leu a maioria dessas coisas nos outros livros, então esse Silmarillion, Filhos de Húrin, Queda de Gondolin, Queda de Númenor, eu acho que são esses, não vou me lembrar se tem mais.
como a gente já leu essas histórias, em contos acaba ficando meio maçante, né? Perry e Luffy, que também é bem legal, mas meu favorito ainda é Filhos de Ouro. Enfim, aí acaba ficando meio maçante, contos inacabados, eu vou tentar ler depois que eu ler tudo. Então depois do último Senhor dos Anéis, eu vou ler aí Contos Inacabados, se eu quiser. Mas esse foi o livro que eu gostei bastante, falei mais dos outros que desse, né? Esse foi o livro que fica bom, mas fica bom no final, então me cansou um pouquinho aí. Outro livro que eu li, logo em seguida, a primeira vez que eu li Jogos Vorazes, gente, da Suzanne Collins, e meu Deus do céu, eu amei, tá? Eu amei esse livro, não sei se eu tenho uma alma meio adolescente ainda, devo ter, porque, gente, eu adorei esse livro. Eu acho que as pessoas gostam, de modo geral, né? É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que todo mundo sabe a história, né? Temos filmes, tem um monte de coisa. Então aí tem a Katniss, que se voluntaria como tributo para ir para os Jogos Vorazes. Basicamente isso, que são jogos que a capital fica... se eu não explicar tudo fica ruim, né? Mas assim, temos vários distritos. Agora o mundo é dividido em distritos e temos a capital que controla esses distritos, basicamente. Quanto mais... Eu não me lembro se é mais distante da capital, mas eu acho que é. Temos o distrito até o 12, porque o 13 foi destruído. Eu acho, né? Pelo que eu me lembro, foi destruído porque tentou causar uma rebelião. E aí a capital aí traz esse medo todo e todos os anos eles fazem os Jogos Vorazes, que é um mata-mata entre adolescentes. É uma coisa terrível. Mas, gente, que livro bom! Meu Deus do céu, eu estou muito animada para ler Em Chamas, que é outro que eu tenho físico. Esse livro eu tenho muito tempo, porque a minha irmã, ela pegou ele, acho que quando ela era adolescente, sei lá, nem lembro de quando que é esse livro que a gente tem aqui, e eu nunca tinha lido. Eu peguei para ler esse ano, e eu gostei bastante, estou muito animada para ler Em Chamas. Eu li bem rapidinho e fiquei assim, muito animada. Só de lembrar dele eu já fico empolgada, assim, adorei, gente, adorei esse livro. Ele não para um minuto, e é muito legal. Outro livro de casamento, mas esse eu li depois de já estar casada, que foi Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Ele tem 240 páginas. Foi outro livro que eu gostei bastante, eu gostei muito. Ele fala mais sobre como você deve enxergar a si mesmo, enxergar o seu próximo. E traz uma visão de misericórdia e compaixão. É um ótimo livro também para quem quer casar, tá casado, enfim. E eu gostei bastante, foi, eu acho que a minha última leitura de casamento que eu fiz este ano. E foi bem legal, uma experiência muito boa, que me rendeu muitos aprendizados também. Sobre você se enxergar como um grande pecador e enxergar a pessoa que você está como uma grande pecadora também, isso suscitar em você não raiva, não tristeza, não decepção, mas misericórdia, graça e mais amor aí com a graça de Deus, né? E é basicamente isso. O próximo livro que eu li, o penúltimo que eu li esse ano, foi Cristianismo Puro e Simples, também do C.S. Lewis. Como eu disse, livros do C.S. Lewis ali que eu li esse ano foram livros que eu quero reler novamente. Reler novamente é meio redundante, mas tudo bem. Esse livro, ele é uma coletânea de palestras que o C.S. Lewis deu para a BBC durante a Segunda Guerra Mundial. E é muito legal esse livro, porque ele realmente explica o cristianismo na sua forma pura e simples. Olha só, uma pessoa que sabe dar títulos para os seus livros, esse é C.S. Lewis. Ele vai trazendo aí muitas reflexões, muitas áreas aí que correspondem, né, ao cristianismo desde o princípio. É meio que, pelo que eu entendo desse livro, é como se fosse um processo de conversão, que a cada passo, a cada capítulo, você vai se aprofundando mais no que é o cristianismo. No começo ele traz mais uma visão sobre moral, sobre a vida de forma geral, não envolve tanto do cristianismo, mas à medida que vai passando, ele mostra como o cristianismo está intrínseco na sociedade, ele está ali presente nas nossas vidas desde sempre, e ele faz parte de nós, né? Então, eu achei muito bom esse livro e recomendo aí para todos, porque ele é muito, muito bom, muito legal, e eu quero ler ele de novo um dia. Para finalizar, um livro que eu fiz vídeo sobre aqui no canal, que é O Natal Escondido, a surpreendente verdade por trás do nascimento de Cristo, também do Timothy Keller. Tem 176 páginas, um livro boníssimo,
Muito, muito bom, meu Deus do céu, esse livro, eu li ele enquanto anotava e eu anotei muitas páginas na minha agendinha, só lendo esse livro e, gente, sério, muito bom. Ele traz uma visão aprofundada sobre o Natal, sobre a história do Natal. Então ele passa ali por cada personagem, passa por Maria, José, pelos pastores, enfim, vai passando por cada detalhe da história do Natal de forma aprofundada pra gente aprender mais com isso, né? Pra gente viver o Natal não somente aí no 25 de dezembro, mas durante todos os nossos dias do ano, porque traz lições muito importantes para nós desenvolvermos aí na nossa vida. E é bem legal, gente. Eu gostei muito desse livro. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre, eu não me aprofundo tanto, mas eu falo um pouquinho mais nesse vídeo que eu vou deixar em algum lugar aí sobre o Natal. Foi o último que eu postei. E foi isso que eu li durante o ano de 2025. Agora, as leituras que eu tenho feito agora são duas. Uma eu tô fazendo uma leitura em grupo e a outra eu tô lendo sozinha. Eu queria ter terminado no ano passado, mas não consegui. Que foi o Hobbit, do Tolkien. Gente, por outro lado, essa leitura aqui já tem sido outro nível, tá? O que eu não gostei de Númenor, eu não estou gostando de Hobbit. Que livro bom. Eu já tô terminando, se Deus quiser, logo eu termino. Estou na página 274 de 324. Então falta pouquinhas páginas aí pra eu terminar. E eu gostei muito, é um clássico também, né? Tanto do Tolkien como de modo geral. Esse aqui foi publicado pela HarperCollins, mas enfim, eu gostei muito desse livro. Conta aí a trajetória do pequeno Bilbo Bolseiro, que é um hobbit que vive aí no condado, né, na paz, na tranquilidade. Os hobbits, eles são uma espécie, assim, pequenininha, que gosta de viver com tranquilidade. Eles gostam de viver na paz. E é até que chega um determinado momento que o Gandalf, que é o mago da história, chega lá e propõe pro hobbit, pro pequeno hobbit, uma aventura. E é tudo que um hobbit não quer, uma aventura. Só que a família do Bilbo, ela é um pouquinho aventureira, então ele tem uns traços ali de aventura e ele vai aceitar, e é por isso que nós temos todos esse livro. É uma história muito legal, muito envolvente. As pessoas dizem que é uma literatura mais juvenil, porque de fato, se eu não me engano, se eu estiver passando fake news eu vou checar aí, mas se eu não me engano esse livro foi escrito para os filhos do Tolkien. Eu não me lembro, não tenho certeza disso. Mas, então, de fato, é uma literatura juvenil, mas muito profunda e muito legal, com várias coisas envolventes que, assim, a gente consegue ler tranquilamente. Isso aqui na fase adulta não vai ter nada muito infantil. Eu acho muito legal esse livro. E é um livro que eu tô lendo agora, então vamos encerrá-lo, pretendo encerrar em breve. Outra que eu estou lendo em conjunto é a Liturgia do Ordinário, da Tish H. Warren. É um livro bem bacana, eu gosto muito da temática, dessa temática. A gente está partindo aí para o segundo capítulo, então eu estou lendo um capítulo por semana para ficar mais tranquilinho para todo mundo. E ele fala sobre rotina, sobre trazer Deus para a nossa rotina, para o nosso ordinário, para a gente conseguir enxergar Deus no dia a dia e não somente naqueles dias especiais, de festa, de não sei o quê. Então, é um livro que eu gostei bastante, estou gostando bastante. Eu já ouvi o audiobook dele, mas não foi algo que eu, ouvi prestando tanta atenção, né? Eu ouvi enquanto fazia outras coisas. Então, agora estar lendo ele tem sido muito legal, uma experiência bem legal também. É um livro que eu tô lendo enquanto anoto, o que me deixa mais ativa, uma leitura mais ativa, né? E, enfim, é muito bom esse livro que eu tô lendo, né, ainda. Provavelmente eu vou demorar um pouquinho para terminar esse, mas é porque a leitura em conjunto eu acho que vai ser um tempo bem proveitoso, não somente para mim, para ter essa comunhão aí com os amigos, né? Eu gostaria muito de fazer uma TBR, como eu disse no começo, porém, não consigo, gente, fazer TBR. Tipo assim, eu vou lendo e vou vendo o que eu quero ler e tal. Eu tenho vários livros aqui em casa que eu não li ainda, então tem essa, né? Mas tem muitos outros que eu gostaria de ler no começo do ano. Eu tô querendo entrar mais em livros clássicos durante esse novo ano de 2026. Eu queria muito, tô com muita vontade de ler Moby Dick, mas eu sei que ele é um calhamação e talvez eu demore um pouco pra ler.
Então eu vou ter que tomar coragem aí durante esse ano. Também tenho vontade de ler Frankenstein, depois que eu assisti a adaptação da Netflix. Eu gostei bastante, tá? Não sei você, mas eu gostei. E, enfim, tem vários outros livros aí mais clássicos que eu gostaria de entrar um pouco. Tem autores também que eu gostaria de ler mais do que eles fizeram, como por exemplo Tim Keller, que eu li 3 livros dele esse ano, né? E assim, foi uma experiência ótima. Espero que os gritinhos de criança não estejam interferindo no áudio desse vídeo. Também gostaria de ler mais C.S. Lewis, mais Tolkien, que vou ler mais Tolkien esse ano. Enfim, tem alguns autores aí que eu tava querendo ler, alguns livros que eu tô querendo ler, mas eu não consigo definir nenhuma ordem de leitura e nada nesse sentido. Então, acho que é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, o seu curtizinho. Não se esquece de deixar sua curtidinha. Se inscreve no canal para não perder os outros vídeos. E bom, é isso. Até a próxima.